Olá, pessoal, vamos lá, vamos de volta. Então, o capítulo 4, ele prevê as formas qualificadas. O artigo 223, ele foi revogado, né? Ele tinha a redação da violência, se da violência resulta lesão de natureza grave, se resulta morte, etc. Isso foi revogado. A presunção de violência do artigo 224 também está revogada. Era uma situação onde a gente não tinha vulnerabilidade. A gente falava que a violência era presumida quando a vítima era menor de 14 anos. Hoje a gente não tem mais situação de presunção de violência. A gente tem a vulnerabilidade absoluta abaixo dos 14 anos e a vulnerabilidade relativa entre 14 e 18. Aí a gente já pula diretamente para o artigo 225, que fala da ação penal. Então fala assim, nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Gente, isso já foi objeto de tanto problema, porque antigamente a gente tinha que os crimes contra a dignidade sexual eram crimes de ação privada. Aí passaram a ser crimes de ação pública incondicionada, quando a vítima tinha menos de 18 anos ou era vulnerável, e acima de 18 era de ação pública condicionada. E por fim, a última alteração legislativa, deixa eu ver até de quando é, a última alteração legislativa foi de 2018, é a Lei 13.718. Por fim, acabou com toda a discussão. Então, dos capítulos 1, 2 e do próximo capítulo que nós vamos estudar, né, capítulos 1, 1A e 2, somente serão sempre de ação pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público ele oferece a denúncia, independente de vontade da vítima e independente de qualquer coisa, o Ministério Público é o dono da ação penal e, portanto, a ação penal não é só pública, ela é também incondicionada. O artigo 226 do Código Penal, daí sim, prevê uma causa de aumento de pena, está neste capítulo, ele fala assim, a pena é aumentada da quarta parte, ou seja, de 1/4, se o crime é cometido em concurso de 2 ou mais pessoas. Então, se o crime é cometido em concurso de agentes, aumenta-se a pena de 1/4. 2, de metade, se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Pois bem, então se houver qualquer autoridade sobre a vítima, então se for o pai, padrasto, etc., eu tenho um aumento de pena de metade. O inciso 3º está revogado, o inciso 4º diz que eu aumento a pena ainda de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado, letra A, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, mediante concurso de 2 ou mais agentes, aí só se refere ao estupro, a lei chama essa letra A de estupro coletivo, e a letra B fala de estupro corretivo, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Então notem primeiro uma coisa, nós temos algumas causas de aumento de pena aqui. O inciso 1 fala que é o aumento da pena de 1/4, se qualquer dos crimes contra a dignidade sexual é praticado em concurso de agentes. O inciso 2, ele prevê um aumento de metade se o sujeito ativo tem qualquer autoridade sobre a vítima. Então fala, a pena é aumentada. Então as penas dos crimes contra a dignidade sexual. O inciso 3º está revogado, e o inciso 4º fala do estupro coletivo e estupro corretivo. Então, primeiro, se qualquer dos crimes contra o patrimônio, menos o estupro, for praticado em concurso de pessoas, eu aplico o inciso 1º, que é o aumento da pena de 1/4. Se o estupro for praticado em concurso de pessoas, daí eu aplico o inciso 4º, letra A, que se trata de estupro coletivo. Então, esse aumento de pena previsto agora, né, de 1/3 até 2/3, ele aumenta a pena só no caso de estupro coletivo, estupro ser praticado em concurso de pessoas. E a última alteração da Lei 13.718, porque o estupro coletivo e o estupro corretivo foram introduzidos pela Lei 13.718 de 2018. Ele se refere àquelas situações onde o estupro é praticado com fins de, vamos dizer assim, ensinamento da vítima. Então a vítima, por exemplo, é homossexual, aí vem um homem e fala assim, agora você vai aprender a gostar de homem. Estupra a vítima. Então isso seria um estupro corretivo. Olha só, olha o que diz o professor Sanches só com relação ao estupro corretivo. Ele fala assim, a majorante do estupro corretivo abrange crimes contra mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais,
no qual o abusador quer corrigir a orientação sexual ou gênero da vítima. Então é por isso que se chama corretivo. A violação tem requisitos de crueldade, é motivada por ódio e preconceito, justificando a nova causa de aumento. A violência é usada como um castigo pela negação da mulher à masculinidade do homem. Uma espécie doentia de cura por meio do ato sexual à força. A característica dessa forma criminosa é a pregação do agressor ao violentar a vítima. Os meios de comunicação indicam casos em que os agressores chegam a incitar a penetração corretiva em grupos de redes sociais e sites da internet, o que isoladamente já pode caracterizar o artigo 218-C. Apologia ou induzimento à prática de estupro, caso sejam veiculadas fotografias ou registros audiovisuais. Então, assim, se for filmado, se for gravado, ainda pode incidir, além do estupro corretivo, também o artigo 218-C. Tá? Então, com isso, a gente encerra esse capítulo e passamos para o capítulo 5. O capítulo 5, ele trata do lenocínio e do tráfico de pessoa para fins de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Sempre eu peço que vocês acompanhem a leitura do artigo que nós estamos estudando. O artigo 227, ele prevê o tipo penal de mediação para servir a lascívia de outrem. E eu chamo a atenção para vocês da semelhança desse artigo com o artigo 218. 218 sem letra nenhuma. O artigo 218 fala mediação de menor vulnerável para satisfazer a lascívia. E o 227 fala mediação para servir a lascívia. E o que diz o 218? Acompanhe lá. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. E o que diz o 227? Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Qual a conclusão? Se for menor de 14 anos, o crime será do artigo 218. Se for maior de 14 anos, o crime será do artigo 227. Então, o artigo 227 prevê uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. E prevê o parágrafo 1º, se a vítima é maior de 14 e menor de 18, porque se for menor de 14, está no 218. Se a vítima é maior de 14, menor de 18, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda, aí eu vou ter uma reclusão de 2 a 5 anos. Então, caput de 1 a 3, aqui de 2 a 5. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, aqui a reclusão será de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. E se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a multa. Então, vamos lá. Considerações iniciais. Agora nós não temos mais crimes contra vulneráveis, mas nós continuamos no capítulo dos crimes contra a dignidade sexual. Então, busca-se tutelar o quê? Aqui a moral sexual, bem como a liberdade sexual da vítima. Então, a moral sexual ou a liberdade sexual da vítima, quando objeto da violência, grave ameaça ou fraude, que é a liberdade sexual. Então, se for praticado com violência, grave ameaça ou fraude, também eu tenho a liberdade. Caso não, a moralidade sexual. Sujeitos, trata-se de crime comum, sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, então pode ser praticado por qualquer pessoa, isoladamente ou associada a outra. E o sujeito passivo também é qualquer pessoa, desde que é maior de 14 anos, porque se for menor de 14 anos, o crime será do artigo 218 do Código Penal. Conduta, o crime se verifica quando o agente induz, ou seja, persuade, alicia alguém a satisfazer a lascívia, que é a sensualidade, a libidinagem, a luxúria de outrem, tá? Trata-se de um crime de ação livre, não necessariamente precisa ser praticado por uma ou outra conduta. Quando a gente fala crime de ação livre, ele não é um crime de ação vinculada. Então, ele pode ser praticado de qualquer forma. A conduta deve recair aqui sobre pessoa determinada, lembrando, se for para satisfazer um número indeterminado de pessoas, será favorecimento à prostituição. Então, aqui a vítima tem que satisfazer uma pessoa determinada. O elemento subjetivo aqui é o dolo, tá? A vontade de induzir a vítima a satisfazer a lascívia de terceira pessoa determinada. Consuma-se o crime com a prática de ato que importe na satisfação da lascívia de outrem, independentemente da outra pessoa se considerar satisfeita. Basta que você induza a pessoa a satisfazer a lascívia. Então, é dispensável a reiteração de atos. Ele não é um crime habitual. O crime habitual é aquele que se dá com a reiteração de atos. Então, ele não sendo um crime habitual, basta um induzimento para caracterizar o crime. E a tentativa é admissível.
Qualificadoras. O parágrafo 1º determina uma pena de 2 a 5 anos se a vítima tem entre 14 e 18 anos. Lembrando, acima de 18 anos, 227 caput. Entre 14 e 18 anos, aumento da pena, parágrafo 1º. A pena, na verdade, é uma qualificadora, né, de 2 a 5 anos. Se for abaixo de 14 anos, o crime será do artigo 218 do Código Penal. Segunda qualificadora, o agente é seu, ou seja, da vítima, ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador, ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda. Então, são hipóteses taxativas em que o crime é praticado por familiares da vítima. A gente chama isso aqui de lenocínio familiar. Esse induzimento a gente chama de lenocínio. Quando a pessoa é familiar da vítima, a gente chama de lenocínio familiar, tá? Bem como seu tutor ou curador. Então, isso foi uma alteração da Lei 11.106 de 2005, que alterou a redação original, possibilitando, criando, né, a possibilidade do companheiro também figurar como sujeito ativo do crime na forma qualificada. O parágrafo 2º aumenta a pena e prevê uma reclusão de 2 a 8 anos se o crime é cometido com emprego de violência, que é o emprego da força física, da ameaça, que é a violência moral, ou fraude, qualquer artifício. A vítima é forçada ou enganada para satisfazer a lascívia. E o parágrafo 3º do artigo 227, ele trata da hipótese chamada lenocínio questuário ou mercenário, que é o lenocínio praticado com finalidade de lucro. Então diz assim, praticado com intuito de lucro, embora não precise, continua sem precisar de habitualidade, tá? Chama-se lenocínio questuário. Nesse caso, além da pena privativa de liberdade, aplica-se também a pena de multa. Então, esse é o artigo 227 do Código Penal. Mais uma vez, vamos encurtar os vídeos e nesse ponto eu encerro mais esse bloco e no bloco seguinte nós continuamos o estudo dos crimes contra a dignidade sexual.